E agora, gente, chegou a hora daquele quadro que a gente gosta muito, né? Horizontes Humanos, com o nosso parceiro psicanalista, René Dentes, que vai falar hoje sobre rejeição e a profunda dor. Bem-vindo, René. Alegria ter você aqui, viu? Obrigado, Moninha. Um abraço a todos os nossos queridos telespectadores. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Maravilhoso. Falar de rejeição, né, René? A gente vê hoje as pessoas vivendo resultado de rejeição de anos, trazendo isso no coração. Eu te pergunto, a rejeição é um dos sentimentos mais danosos para o ser humano? Sem dúvida alguma. A pessoa se sentir rejeitada quer dizer que ela se sente excluída. E exclusão é alguma coisa difícil do ser humano lidar, né? Porque nós, querendo ou não, nós estamos assim sempre nos afirmando, né? De alguma maneira. Não é egoísmo, mas queremos nos colocar, ser aceito, né? Desde lá da tenra-idade, né? Nós queremos que os nossos atos sejam reconhecidos, mesmo inconscientemente. E a rejeição vem num caminho contrário a esse. Quer dizer, aquele caminho que a pessoa não é vista, ela é excluída de um processo, ela é ignorada e muitas vezes com palavras duras. Então a rejeição é algo assim muito complicado da pessoa trazer, elaborar, superar, gera realmente uma dor e um trauma muito profundo. René, normalmente essa rejeição começa na família, né? Eu te pergunto assim, a criança, desde o útero materno, já pode acontecer essa rejeição da mãe, muitas vezes até inconsciente, não queria estar grávida, se vê grávida, tantos problemas. Já pode começar essa rejeição do útero? Pode sim, mas além desse primeiro momento, um momento muito crucial é aquele momento da primeira infância, né? Que aí sim, a gente na psicanálise costuma dizer que é o processo simbiótico, né, da figura materna com o bebê. Então, há uma união ali profunda. E quando existe uma rejeição, o bebê inconscientemente percebe isso. E isso gera realmente muito trauma. É complicado, porque muitas pessoas apresentam sintomas na vida adulta e não sabem de onde veio esse sintoma, esse trauma, pode ser desse momento da simbiose. Então, depois, entra a figura paterna, né, volta de 1 ano e meio, quebra-se essa simbiose, né? E aí, nesse momento, também é preciso uma identificação, ensinar o mundo, né, mostrar o mundo. E quando não há um processo natural de acolhimento, aí a pessoa sente que não tem quem se espelhar. Ou seja, é uma rejeição também. E ela fica num vazio, ela fica perdida. René, pode acontecer da pessoa se sentir rejeitada sem verdadeiramente ter sido, sem alguma coisa que ela criou, de carência, de algum motivo pequeno, às vezes algum deslize da mãe ou do pai? Sim. É por isso que é muito importante que as pessoas tenham assim, clareza na sua exposição de sentimentos, né, para os filhos. Que seja mais transparente, que deixe tudo muito assim aberto, né? Porque às vezes uma palavra que é uma palavra boa para os filhos, mas é entendida de uma forma equivocada. Isso acontece e os filhos muitas vezes envolvem algumas características que são características assim que estão guardadas dentro deles, no seu interior, e o pai não entra, a mãe não entra. Então, e às vezes eu vejo isso hoje, tem acontecido dessas pessoas, desses filhos, se manifestarem nas redes sociais ou até mesmo nos jogos online, com colegas virtuais, e os pais não sabem disso. Então, é preciso que haja uma observação atenta a esse processo. É muito importante. René, a gente percebe que pai e mãe se tornam pai e mãe quando os meninos nascem, né? E aprender sobre a maternidade, a paternidade em si, é uma coisa recente, né? Meus filhos estão na faixa de 25, 26 anos. Foi quando eu li da inteligência emocional, criando filhos, criando meninos, e que a gente estudava, buscava por conta própria. É importante o pai e a mãe se instrumentalizar mesmo, aprender o que é ser pai e mãe, para antes de se tornar, né, o propriamente dito pai e mãe. Sim, com certeza. É um processo, né? Vamos dizer que é um processo, né, Moninha? A gente vai aprendendo diariamente, mas tem que ter o desejo. E às vezes as pessoas esquecem que esse desejo não foi instaurado e ela simplesmente segue
o que é a ordem do dia, o desejo dos pais, das mães, né, delas. E isso é um grande equívoco. Mas eu costumo dizer assim, as pessoas têm que ter uma clareza assim, de que quando são pais ou mães, elas têm responsabilidades, né? Então aí não tem jeito, é preciso fazer o melhor, mesmo não tendo desejo, né? Mas quando não tem, muitas vezes vem a rejeição. Os filhos, assim, eu vejo isso na clínica, infelizmente, filhos que notam com absoluta convicção, assim, que os pais não têm tempo para eles, que eles estão, assim, em quinto lugar, se não, talvez no 10º lugar da vida deles. Eles não são prioridade, né? Exatamente. Hoje em dia, as famílias, os pais trabalhando um tanto e muitas vezes não têm condição de parar. Eu tenho que trazer para a minha vida, né? Porque eu tive condição de parar de trabalhar e para ser mãe. E fui mãe integral, em tempo integral. Mas não é todo mundo que tem condição de fazer isso. Sim. E como priorizar, então, né? Os filhos em tempos de trabalho tão árduos? Sim, eu acho que realmente hoje é uma outra realidade, a gente tem que acompanhar os tempos, né? Não precisa voltar. Eu vejo que a grande questão é a qualidade do tempo, né? Quando eles não estão trabalhando, aí sim podem dar prioridade aos filhos, né? Eu vejo que hoje, Moninha, a grande concorrência não é com o trabalho, por mais que isso pareça absurdo, a concorrência é com as redes sociais dos pais. Os que mais os filhos falam, crianças, adolescentes, falam assim, eu queria estar com minha mãe ou com meu pai no fim de semana e ele está lá no celular. O tempo todo. Ele está lá postando. Isso que é o grande vilão. Então, verdade. Esse é o problema. Quando estamos com tempo com os filhos, vamos ficar com eles mesmos. Vamos entrar no universo deles, dialogar, escutar principalmente, né? É importante, né? Desligar o celular, fechar a página do livro, olhar nos olhos. Exatamente. E conversar. Falar, esse momento agora é seu. Isso. Renê, o trabalho também. Existem pais e mães que muitas vezes a criança é um fardo. A criança hiperativa, uma criança mais levada, e eles não têm muita paciência. Trabalharam o dia inteiro, chega em casa à noite, quer responder rede social, quer responder os WhatsApp da vida. Então, o trabalho também acaba sendo uma fuga? Sim, o trabalho é comumente a fuga, sim, que nós vemos. Porque, no fundo, nós temos alguns elementos da dimensão humana aí, e o trabalho, ele é um deles, né? Nós passamos muito tempo no trabalho. Então, ele é fácil que seja entendido por aquela pessoa como fuga, porque é reconhecido, porque a sociedade vai dizer que está bem assim, que está produzindo, né? Nós vemos uma sociedade que as pessoas têm que produzir o tempo todo. Então, nesse sentido, o trabalho pode ser fuga. Tem gente que não entende isso e depois, quando passa a vida ou passa alguns anos, percebe, olha, eu perdi meus filhos. É tão comum eu escutar assim pessoas dizendo, olha, hoje eu sou melhor avô do que fui pai. Com certeza. Então, só que assim, não dá para voltar, né? É muito triste, porque o tempo que perde, a gente olha para trás e fala, se eu pudesse. Exatamente. Ai, se eu pudesse, não faria isso, não faz isso. Abraça, beija, cheira o máximo que você puder, não faz isso. E é isso que você falou, me torno o melhor avô do que fui pai dos meus filhos. Muitas vezes muito rígido. Pai, os avós podem substituir os pais? Não podem, né? Os avós têm um papel muito bonito, né? De estar junto, de também servir como exemplo, mas a relação pai e filho, mãe e filho é única. Então, assim, não dá para substituir. Haverá aquela ausência notada em algum momento da vida do filho, né? Então, não adianta delegar apenas, né? Pode ser o papel de cuidado, o papel e de educação também, em grande medida, mas não substituir completamente. Renê, quando a gente fala de rejeição, a gente vê também mães que preferem outros filhos a outros e dá um tratamento diferenciado àquele filho, o outro que recebe talvez menos atenção, segundo ele, né? Porque às vezes é a visão nossa. Isso também causa rejeição? Causa muito, né? Algumas vezes eu me espanto com isso. Pessoas que dizem assim, pais, né, que dizem, eu prefiro um dos filhos. Isso, ele não sabe a consequência que terá na vida daquele filho. Você escutar que na mesma condição, dois irmãos, né? Mesma condição. Você não é o preferido, isso é muito sério, muito grave, né? Machuca muito o filho. Então,
É ruim. Isso acontece algumas vezes inconscientemente. Os pais se identificam com um filho, às que vezes... é mais carinhoso, que dá mais trabalho. Às vezes é uma demanda do pai, da mãe, né? Que ele quer mais, queria mais um filho daquele jeito, está mais no sonho dele, aquele filho. Mas isso não quer dizer que ame mais, né? Não quer dizer. Aliás, o filho pródigo é esse exemplo, né? A gente precisa até compensar de outra forma. Aquele que precisa mais, aquele que está numa vulnerabilidade maior naquele momento, o ensinamento do cristianismo para nós. Exatamente. A gente vê na Bíblia muitos, inclusive Rebeca, que preferia Jacó, Esaú. Então, assim, enquanto você falava, eu ficava lembrando dos meus que falavam, mas você prefere a sua filha queridinha. E isso, às vezes, no calor da emoção, os meninos vão acabar falando. E duas coisas eu queria te perguntar. Uma, quais são as consequências que você começou falando da criança se sentir rejeitada? E outra, quando acontece, a mãe percebe que a criança está se sentindo, mesmo quando ela nem está achando que está rejeitando aquela criança. Mas quando ouve isso, né, mãe, você prefere o outro, o que fazer? Então, primeiro, assim, a consequência é profunda na vida daquela pessoa, né? Ela vai lembrar disso durante muitos anos e pode até reproduzir isso como uma depressão, como uma angústia muito forte lá na vida nos anos seguintes. A percepção dos pais tem que ser no sentido, assim, de estarem atentos, né? Porque, às vezes, um filho que se identificou mais com o que o pai projeta, né? Que seguiu, às vezes, a profissão dele, né? Ou então que, de repente, faz alguma coisa que o pai queria ter feito, a mãe queria ter feito, mas não conseguiu fazer, está atento para compensar isso de alguma maneira, né? Talvez escutar mais o outro filho, né? Que ficou não nesse processo de identificação, tentar, assim, se policiar, ver, olha, realmente está mais fácil e mais prazeroso estar com o filho primeiro, mas eu preciso compensar isso com o filho segundo. Então, isso realmente é importante, né? Estar, assim, no mesmo, tratar os filhos como diferentes, porque eles são diferentes, claro, né? Nem irmãos gêmeos são iguais, né? E é preciso também que eles tenham uma sensação clara que estão recebendo por igual, no sentido, assim, de quantidade e de qualidade, né? Mas na sua especificidade. Quando detecta isso, né, até na depressão, na tristeza da criança ou do adolescente, o ideal é fazer um trabalho com toda a família? Sim, sim. É muito bom porque a família pode perceber coisas que não vem percebendo, né? Esse trabalho, assim, que a família começa a escutar um outro caminho que ela pode seguir, isso é interessante. Na clínica, por exemplo, Moninha, às vezes eu chamo, né, quando trabalho com crianças, adolescentes, chamo os pais, né? E os pais precisam entender que a mudança de comportamento dos seus filhos passa por todo o sistema. Não adianta ser sozinho. É o grande desafio da clínica infantil e adolescente. Porque, às vezes, o pai delega, né? O psicanalista, o psicólogo, é alguém que ele está terceirizando para resolver o problema. Né? Problema. E não é assim. É preciso que mude todo o sistema da família, né? Quando a criança, às vezes, se sente rejeitada, isso pode acabar esbarrando nas notas ruins na escola, que também pode ser uma forma de chamar a atenção. Estou aqui, me olhem para mim. Sim, pode, isso acontece muito. Mas também, além disso, pode ser que o filho tente sobressair. Às vezes ele consegue, e aí vai estar razoavelmente bem, mas também pode não conseguir. E aí ele se frustra mais ainda, né? Porque ele queria provar que é melhor em alguma coisa e não consegue, às vezes, por algumas questões. E aí isso é muito complicado para ele, né? Ele vai mais para o fundo do poço ainda, né? Acontece quando, por exemplo, tem muitas famílias que um irmão, por exemplo, um filho, ele já teve um sucesso profissional, aí recai sobre o outro, que às vezes é mais novo, né? Tanto peso que bloqueia. Ele não consegue se desenvolver, né? Ele tenta achar caminhos alternativos, chama atenção, mas sempre bloqueado. E como sair dessa? Terapia, sim, cuidado, a terapia, conversa, sim, o cuidado, terapia, cuidado, observação, mas, sobretudo, que os pais façam com que esse filho entenda que não é competição,
Na família não deve haver competição, né? A família é uma ajuda mútua, é uma comunidade, né? Esse espírito fraterno é que tem que prevalecer. Inclusive o irmão que sobressaiu, ele pode ajudar mais ainda. O irmão que é mais novo, que está começando, né? Então, esse peso, ele existe algumas vezes, mas não precisa existir. Ele tem que ser desconstruído. Entendeu? Renê, e quando essa rejeição, ela vem não do núcleo familiar, mas da escola ou de um amor que foi rejeitado, a importância da família trabalhar com isso, porque nem sempre o adolescente leva para casa o problema, né? Se abre mais com os amigos do que com os pais. O que fazer nesse momento quando percebe a criança mais entristecida e por rejeição de fora de casa? Sim, no caso, por exemplo, do bullying, né? É uma rejeição da escola, dos colegas, e às vezes chega a graus assim tão intensos que ela percebe que é uma rejeição geral, né? Da escola como um todo, quase do mundo todo ali dela, que ela vive, está rejeitando. A criança manifesta alguns sinais, sim, em casa, por exemplo, quando ela está mais entristecida, só quer ficar no quarto, ou quando cria uma aversão à escola, né? Na pandemia, muitas crianças queriam ficar online o tempo todo, porque a escola era mais perigosa para ela, né? Então, por outro lado, também a rejeição amorosa é algo difícil, principalmente quando a pessoa projetou todo o sentido da vida dela naquele outro. Na outra pessoa. O que é um equívoco, né? Não podemos fazer isso, senão perdemos nossa liberdade. A vida é feita de vários sentidos diversos, plurais. Nós temos liberdade e não podemos transpor a nossa realidade psíquica para o outro completamente assim. Verdade, né? A nossa vida na mão do outro, exatamente. Né? Mas porque aí na hora que o outro decide não querer mais, cadê sua vida? Exatamente. Aí quando há essa rejeição, nós vemos isso em casos patológicos, até de crimes passionais, a pessoa não dá conta, né? Ela percebe assim, olha, minha vida é melhor que não tenha vida do que eu perder essa pessoa. Então, essa rejeição, ela realmente é muito dura para ela, né? Muito dura. É verdade. Renê, maravilhoso. A gente ficava amanhã tudo aqui conversando, porque o trem é amplo, a gente pode ir em todas as partes da vida, inclusive chegar nos idosos, né? Sim, rejeitados pelos filhos tantas vezes que a gente vê aí, mas nosso tempo já acabou. Renê, eu queria suas considerações finais sobre essa rejeição num todo, né? Não só nas crianças, nos adolescentes, nos idosos também. Sim, então, aproveitamos para falar dos idosos, Moninha, porque eu acho muito importante, né? Que numa sociedade que valoriza somente a produção, valoriza somente os elementos, assim, de atividade, os idosos têm muito a nos ensinar, né? Como diz Papa Francisco, uma sociedade sadia, verdadeiramente cristã, que valoriza os jovens e os idosos, tem que escutar os idosos, né? Então, a gente precisa aprender a isso, né? E tirar os ensinamentos da sua sabedoria e não rejeitá-los, deixá-los num lado, isolados somente na vida. Não, podemos aprender muito. Maravilhoso. Gente, olha só, o Instagram do Renê, @dentesrenê, tá aqui na tela. E também tem o site www.renedentes.com.br. Entra lá, manda pergunta, curte, compartilha, manda para os outros. E é assim. Renê, muito obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho. Eu que agradeço. Amém.